Ah não, mano, eu te falei pra não pegar qualquer cogumelo assim, e tu vai lá e come, cara. Tá que pariu, mano. いらっしゃいませ。クイーンデキム。 Sai daí, não quero papo com tu não, tu já me deixou muito puto. Tô conversando com a galera aqui, pô, fica entrando no meio da conversa dos outros. Depois nós fala desse cogumelo que tu comeu aí, tá? Preocupante isso aí, mas... Beleza. Quanto mais tu assiste ou lê mangos, mais você percebe umas coisas. Seja alguns padrões, detalhes ou coisas assim. Depois de ir conhecendo todos os tipos mais variados de história, mesmo que na teoria todas sejam assim, você inevitavelmente chega em histórias que você pode falar que gostou muito, mas que não tem como você recomendar para alguém que você conhece, sendo por sentidos válidos, ou simplesmente que você gostou da história porque você é você, com seus próprios gostos e personalidade. E outra pessoa não necessariamente gostaria, por ela ter uma vida completamente diferente da sua. Tipo assim, beleza, eu gosto muito de Euro Camp, porque eu gosto bastante do tema, acampamento, bushcraft e do país falado. Meu nome não é à toa, né? Mas quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo sequer têm interesse nisso? Eu tenho certeza que não é muitos. Então eu posso ter gostado muito daquele anime, muito daquela história. Talvez pra mim ela seja o melhor anime que eu já tenha visto, mesmo ele tendo tentado acabar com o meu canal uma vez, mas pra vocês não necessariamente vai ser assim. Então depois de fazer vários vídeos, talvez vocês várias vezes já escutaram eu falar algo do tipo: se você é tal tipo de pessoa, você deve gostar muito. Agora, se você não é esse tipo de pessoa, é bem provável que não goste. Só que a situação é que, pela natureza dos meus vídeos, mesmo se você for inscrito no canal mais por causa de mim do que dos animes que eu falo, quem assiste um vídeo de um anime aleatório que eu tive vontade de falar, meio que já tem uma predisposição e uma opinião sobre aquele anime, sendo ela pequena, como nunca assistiu ele antes, mas já ouviu falar, já viu algum personagem da história por aí e tem um pouco de interesse, ou sendo essa perspectiva algo maior, tipo você já assistiu ele recentemente, gosta da obra e quer ver alguém falando sobre, ou no mínimo tá com um ânimo aberto o suficiente para ir assistir naquele momento, dependendo do que eu falar no vídeo. Então esse sendo o caso, a porcentagem de alguém cair naquele vídeo, mesmo não gostando da história ou algo assim, é bem baixa. Acontece, é claro, mas em sua maioria, quando eu falo se você é X pessoa, você vai gostar muito, a possibilidade de você ser X pessoa e não Y pessoa que não vai gostar da obra é muito maior. Então, como não é a nossa perspectiva e como opiniões na internet são coisas bem controversas, nós, por padrão, tendemos a esquecer o outro lado e deixar pra lá, tanto por ser conveniente, tanto por ser algo que não temos como nos relacionar. Mas, no final das contas, o que acontece quando você tá desse outro lado? Quando tá todo mundo falando bem de X anime, pela porcentagem, vai ter alguém que não gosta, você já pensou nisso? É uma coisa bem besta que é óbvio, é claro que vai ter alguém que não gosta, só que nem sempre a gente pensa nisso, porque talvez não necessariamente a gente precisa pensar que existe alguém no mundo que não gosta daquele seu anime favorito, mas quanto mais obras você vai assistindo ou lendo, maior são as chances de você se encontrar do outro lado da moeda de um anime ou manga que todos gostam e falam muito bem, enquanto você tá lá sem entender por que falam tão bem daquilo. Cada pessoa tem um gosto diferente. Se aquilo que tu não curtiu é do gosto da maioria, você apenas se encontrou na minoria naquela roleta da sorte. E não tem nada de errado nisso. Quanto mais roletas você girar, mais vezes você vai se encontrar nessa posição. E isso mostra que cada um é único. E você aproveita o que você, o seu corpo e sua cabeça quer, e não o que outros querem que você goste. Eu tenho certeza que alguém que mexe com psicologia sabe falar bem mais bonito do que eu sobre isso. Mas, qual é o teu? Aquele anime que todos falam que é muito bom e tu não gosta? Eu quero só ver a loucura que vocês vão falar. Eu vou primeiro. Se vocês me prometerem não puxar uns facão e uns rastelos pra cima de mim, eu falo, tá? Ok? Temos um acordo? Ok. O meu principal é Kimetsu no Yaiba. Todo mundo falava dessa obra como se fosse a melhor coisa que existia depois da invenção do salaminho. Mas ela nunca encaixou comigo, mesmo falando da maioria dos temas que eu gosto. Só que não é dela que eu quero falar aqui hoje com vocês. Esses dias eu andei assistindo alguns animes lá do meio dos anos 2010 que sempre eram falados pra todo lado na comunidade. Só que por algum motivo, hoje em dia, ninguém fala mais quase nada. E eu tava com vontade de entender, tipo,
Por quê? Por que esses animes não conseguiram se manter populares ao longo dos anos igual tantos outros? Teria algum motivo mais profundo ou seria só o efeito Haruhi mesmo? O primeiro que eu assisti foi Black Lagoon, igual vocês já viram o vídeo que eu postei aí, e lá foi relativamente fácil responder essas perguntas. Só que o segundo que eu assisti foi um que talvez era mais famoso ainda, Death Parade. Só o nome já me dá flashbacks. Uma amiga minha me falava dele quase que toda semana, que era muito bom, o favorito dela e tal. Só que a parada é que não era só ela, era um anime bem grande na época, que era difícil ver alguém que não tinha assistido. Porra, até gente que eu nunca esperava que gostasse de anime tinha assistido. Só que, beleza, foi lá, Paine Pimpão assistiu o treco 10 anos depois e rolou algo que eu não esperava muito, que me deu a motivação de fazer esse vídeo. Diferente de Black Lagoon, que por sua maioria eu me encontrei na posição de gostar, mas não achar nada lá tão impressionante e entender bem os pontos positivos e os negativos, e que foi até bem fácil responder essas duas perguntas. Aqui em Death Parade, em todos os 24 minutos de 12 episódios e mais o especial, minha reação foi apenas essa daí. Eu só entendi perfeitamente por que ninguém fala mais dessa obra, porque eu falhei completamente em entender o que essa história tinha pra me oferecer de entretenimento, e com isso, falhei em sequer começar a responder uma das duas perguntas que eu queria solucionar quando eu fui assistir. Como que ela se destacou tanto na época? Não é possível que só a animação bonita fez isso. Tá lá a história soltando altas musiquinhas tristes, altas cenas pra me deixar emocionado, era pra eu estar sentindo coisas nesse momento, só que a única coisa que eu consigo é ficar com uma cara de bunda pra uma história que não conseguiu me capturar de uma forma ou de outra. O sentimento que a história quer passar é quase que o oposto do que eu tô sentindo ao assistir, e isso faz uma desconexão imensa. E como eu falei nisso, eu queria convidar vocês pra falar sobre isso, porque sem querer eu girei a roleta dessa vez e caí do outro lado. Se você assistiu na época ou até por agora e gostou, por quê? Pelo menos pra mim foi bem difícil importar e achar sentido em um mundo que nem os personagens dentro dele veem sentido. Meio que o autor apresenta a parada, ele cria o problema e depois reclama que é um problema, se é que vocês me entendem. Tipo, porra, o que eu tô errando aqui? Nada faz sentido nisso aqui, mano. Como que o pessoal falava tão positivamente disso? Tem que ter alguma coisa. Dá a impressão que a produção cria o A e o Z, só que todas as letras entre as duas foram pro mesmo elevador que uma mulher de bom coração que não queria ver o amor de sua vida em desespero nos seus últimos momentos. O inferno, óbvio. Se a história não quer te fazer acreditar que aquilo é acreditável, como que você imerge naquilo e aproveita? Eu tenho certeza que grande maioria consegue. Afinal, quase todo mundo fala bem desse anime. Só que com Death Parade, eu só bato a cabeça na porta por algum motivo. Como que isso era o absoluto anime favorito daquela minha amiga e de muitas outras pessoas. Principalmente porque dava pra ver o quão importante essa história era pra ela. Eu imagino os motivos, só que eu, como pessoa, não consigo aproveitar a história, e esses motivos são o que mais me jogou pra fora dessa obra. Me passou muito um sentimento que a história tentou muito falar de coisas complexas, moralidade, o que é a humanidade, e no meio do caminho esqueceu o que tava fazendo e só ficou jogando palavras impactantes na tela pra tentar te impressionar. Só que eu acredito que é por esse exato motivo que a história marcou tantas pessoas, por falar de coisas pesadas, que dependendo de quem você seja, é algo pertinente, que talvez tá vivendo aquelas mesmas dificuldades que a história, mesmo no meio dos capotes sem querer, conseguiu jogar na tela pra pessoa se relacionar, meio que tirando vantagem das situações delicadas que essas pessoas estão passando. Dá pra entender como isso é meio errado, né? Por causa da forma sem esmero que eles lidam com as implicações da obra. Eu não consigo ver nada conexo uma coisa com a outra. Um acontecimento não ramifica em outro. As coisas não têm motivo de ser daquele jeito. Não tem por que os personagens fazerem aquilo. Não é possível que trocentos milhões de anos da existência da humanidade, nenhum macaco do mundo pós-morte percebeu que atiçar os mortos até eles fazerem merda não faz o menor sentido pra julgar alguém. Em um episódio você já mostra o quão falho é esse sistema, então por que ele existe? Meio que mata a premissa de julgar os mortos, que na teoria tem um potencial absurdo e até bonito, porque simplesmente não é algo que eles se importam em solucionar. A pergunta que eles mesmos fazem é recusada a ser respondida por quem tem o trabalho de responder ela. Se não for para desenvolver
desenvolver nada e não saber responder às próprias perguntas, com no mínimo coisas pertinentes, porque caralhos alguém precisa ser julgado no final das contas? Qual é o problema deles só, tipo assim, irem pra onde eles devem ir sem ninguém botar dedo? Se não tem ninguém competente pra julgar, por que existe a posição de julgar? Que direito eles têm de julgar os outros? Coisas que você espera que eles abordem. Você fica ali aguardando que isso tudo seja explicado, pelo menos minimamente, e não acontece. Essas coisas para a produção da história pouco importaram. Eles só tiveram aquela ideia inicial e que seria muito climático se os julgamentos fossem num bar, e depois foram embora. Nada é explorado no anime inteiro, nem os personagens principais importam. Por que o Dekin foi escolhido para ser diferente? Por que a Chiyuki se lembra de morrer e fica atrapalhando junto com a galera? O que ela tem em particular para fazer a possibilidade dela estar ali? A gente vai começar a quebrar o sistema falho igual vocês estão apresentando. Mal posso esperar para ver como isso vai desenvolver. Que bom que a gente fala desse cara pra vender figure erótica toda hora, ao invés de ter uma progressão na história e te fazer sair daquele zero que a história te apresentou vários episódios atrás. Por que caralhos esse cara existe e tem um episódio só pra ele do nada, e que no final não importa pra nada na história em si, e não adiciona nada nela, enquanto o resto da história passa mal por não chegar em lugar nenhum, mesmo com um tanto de personagem? Por que cada personagem random que brota do elevador é mais memorável e tem uma história melhor do que todos os que aparecem em quase todos os episódios e estão ali no camarim de joelhos pra produção de anime pedindo pra por favor serem desenvolvidos? Por que essa história existe se ela se recusa a contar a história, a chegar em algum lugar? Beleza, eles tinham a intenção de deixar as coisas mais ambíguas pra te induzir a pensar profundamente nos temas, só que não é apresentando o plot e esquecendo de terminar que você provoca isso, não. É por causa dessas coisas que eu chutei aquele cara do bar aqui, mano. Essa história me deixa muito confuso, não por ela contar algo que te deixe pensando que é a intenção dela, e sim pela maneira que ela foi feita, qual foi a logística disso tudo. Parece que cada episódio foi feito por uma pessoa diferente, e que antes dos últimos episódios, ninguém foi avisado que tinha um plot acontecendo no meio deles, fora do pessoal morto que vem nos elevador. E no final, o sentimento que ela me passa é que ela desrespeita todos os temas que ela fala, por falar deles de forma tão sem cuidado, sem empatia, se importando apenas com o que vai ser mais brilhante na tela, o que vai ter mais palavras-chave. Falar de temas como morte, autocatapultamento, não faz a história ser automaticamente boa. Todo o trabalho por trás disso tudo, basicamente não existe em Death Parade. Mas acho que já falei muito e talvez deixei algumas pessoas que gostam bem brabas, mas foi isso que eu tirei dessa obra, e o que me fez pensar sobre o título desse vídeo, e como não são muitas vezes que nos encontramos nessa posição, que todo mundo gosta de uma coisa e você não. Apesar de eu fazer esses vídeos há algum tempo, eu sou horrível em me expressar, então eu espero que vocês entendam mais ou menos o que eu quero explicar. É óbvio que eu me encontro na minoria nesse caso. Você que está assistindo nesse exato momento tem uma grande possibilidade de discordar com tudo que eu falei, e isso é mais do que natural, não tem nada de errado nisso. Opiniões são criadas dessa forma. As nossas preferências individuais fazem o que nós somos. Elas refletem nossas experiências, valores e jornadas pessoais, e tudo isso resulta no que nós gostamos de consumir e também do que não gostamos. Não é preciso tentar se juntar às massas e tentar gostar de algo que você não gosta só porque todo mundo gosta. É ter confiança que você é você, e você é independente e sabe pensar por si só.